Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Estou, como sempre, transbordando emoção, transbordando gratidão nessa palestra final do nosso grande congresso Todos Juntos contra o Câncer, que foi a primeira versão digital que se consolidou como um sucesso, e a gente está assim aqui na sede com toda a equipe brindando e comemorando o sucesso que foi esse grande encontro nacional em prol dos pacientes, em prol de um propósito comum que todos nós abraçamos há muito tempo. O sucesso do congresso se deveu ao grande engajamento de todos, de toda a rede, para que a gente pudesse co-criar os conteúdos, pensar em temas relevantes para a nossa causa, trazer palestrantes preparados para esclarecer os diversos pontos, trazer assuntos inovadores para essa agenda da saúde. Então, eu não tenho como expressar em palavras e falar o que mais a gente gostou. Eu agradeço as dezenas de mensagens de carinho, de apoio que eu recebi esses dias, e eu tenho certeza que com a ajuda de vocês a gente vai continuar essas conversas, essas discussões e ampliar cada vez mais a nossa colaboração. Eu quero agradecer em especial os nossos patrocinadores, que sem eles e sem o recurso que eles investiram nesse trabalho, a gente não poderia realizar com tanta qualidade, com tanto capricho, esses debates que aconteceram essa semana. Quero agradecer aos nossos palestrantes que se dedicaram para compartilhar o seu conhecimento e o que tem de mais inovador ou de ponta sobre cada assunto que foi aqui debatido. A nossa equipe, que é composta pelos colaboradores, pelos voluntários, pelos ativistas, pelos movimentadores, enfim, todos eles que se dedicaram nos últimos meses para que a gente pudesse escalar a informação que aconteceria ao Congresso. Então, a minha gratidão e o reconhecimento. Ficou um trabalho maravilhoso. Bom, alguns números que valem a pena a gente relembrar ou destacar para que a gente saiba realmente do que a gente está falando, desse sucesso que a gente está agora comemorando. Foram 41 painéis de discussão, 170 palestrantes, vários nacionais, a maior parte deles, e alguns internacionais, que trouxeram também os pontos de vista muito interessantes de coisas que a gente ainda não começou a discutir no Brasil, que vale a pena conferir. Foram 13 grupos de discussão com os nossos movimentadores, que organizaram temas que foram grupos de 50 pessoas, mais ou menos, para discutir determinados temas que foram muito legais também e agregaram a esse congresso. No total, nós tivemos 6.350 e poucos inscritos no congresso, tanto para a plataforma oficial como pelo acesso gratuito. E ao total, até agora, quando eu cheguei aqui no nosso escritório, perguntei para a equipe, foram até agora 147 mil acessos a esse conteúdo. Não só contabilizando a audiência durante as sessões ao vivo, mas as pessoas que assistiram durante a manhã ou mais tarde à noite. Bom, o bom desse congresso digital é que tudo isso vai permanecer gravado por mais 6 meses. Então, se você perdeu alguma palestra, ou quer rever alguma palestra, ou ainda quer compartilhar com alguém da sua equipe, ou conhecido, ou amigo, ou familiar, ainda dá tempo para se planejar e voltar a esse conteúdo. Nós vamos fazer
um esforço grande para divulgar esse conteúdo dos painéis em outros formatos de informação também. Então, continuaremos falando sobre os temas aqui debatidos. Também quero incentivar vocês que não tiveram tempo para visitar os estandes das associações parceiras que fazem um trabalho maravilhoso na luta contra o câncer, que vocês prestigiem esses estandes, façam as suas doações, suas contribuições, porque esse trabalho é muito importante e precisa continuar. E também os estandes vão estar disponíveis durante 6 meses. Também temos espaço dos estandes dos patrocinadores e das empresas que apoiam o Congresso. Também visite, porque tem várias informações importantes por lá. Quero também falar sobre a continuidade das ações aqui da Abrale e do movimento TJCC. Então, temos para outubro, no dia 29 e 30 de outubro, preparando o Fórum Regional Todos Juntos contra o Câncer, Norte e Nordeste. Vai ser um evento com 10 painéis, mas vamos focar o debate nas questões que são específicas daquela região. Então, se você é do Norte e do Nordeste, se prepare para estar com a gente, com a querida doutora Paula Torres, do Instituto Roda da Vida, que está preparando conosco esse fórum. Também estamos preparando o Congresso da Aliança Latina, que será em novembro, para capacitação em gestão das ONGs. Então, se você trabalha na área social e quer saber mais sobre gestão, procura saber sobre esse programa da Aliança Latina, que vai acontecer em novembro. E por fim, quero fazer propaganda do projeto Câncer Consciência, que é uma plataforma digital, um congresso digital para pacientes e familiares, que vai acontecer durante novembro, o mês inteiro, trazendo conteúdos e informações sobre as doenças, cada uma das doenças, os tratamentos e todo o conteúdo importantíssimo para os pacientes, familiares e cuidadores. Então, entre nesse site, cancerconsciência.com.br, para saber mais e participar desse congresso, que também vai ser incrível. Bom, respirando um pouco, hoje o dia foi muito intenso na questão da espiritualidade, né? Nós sabemos que aqui o fio condutor do nosso congresso é a política de prevenção e controle do câncer. Vamos continuar trabalhando para desburocratizar o sistema e ampliar o acesso e o melhor tratamento para todos os pacientes. Mas não podemos descuidar do nosso conhecimento espiritual. Afinal, qual é o sentido da vida? E é para isso que nós convidamos o queridíssimo, grande amigo, grande médium, grande professor, grande mestre, Divaldo Franco, que, aos 92 anos, com muita lucidez, muito conhecimento científico, vai nos falar agora sobre o sentido da vida. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa palestra. Espero que vocês fiquem conosco para uma surpresinha no final da apresentação do Divaldo. Quero agradecer imensamente a todos, falar que o movimento vai continuar suas ações, vai continuar disponibilizando o melhor espaço para o diálogo e colaboração entre todos que estão interessados em contribuir para um Brasil melhor. Saiba mais, participe da forma que você puder, dos grupos de trabalho, fazendo doações, porque sim, precisamos também de investimento financeiro para continuar esse trabalho. Então,
Se você pode contribuir, contribua com a nossa causa e o nosso propósito. O nosso compromisso é de levar o melhor para o paciente e o melhor para o nosso país. Boa noite, muito obrigada e ficamos agora com as palavras finais do nosso grande Divaldo Franco. E convido vocês para conhecerem também a grande obra dele em Salvador, que ele tem uma obra enorme, e o filme que ele fez sobre a bibliografia dele. Até daqui a pouco, quando a gente vai ter a nossa surpresa final. Boa noite. Boa noite a todos. Chegando ao final do 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. E antes de irmos para o encerramento, vamos ter agora a cerimônia de premiação do DataCare Maratona contra o Câncer, que é um projeto realizado pelo Observatório de Oncologia da Abrale, em parceria com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, por meio do Departamento de Big Data e Analytics e Centro de Oncologia e Hematologia. Além disso, contamos com o patrocínio do Instituto Avon, Semantics e Amigo H, e o apoio do Departamento de Informática do SUS, DataSUS e o movimento Todos Juntos contra o Câncer. Para quem não assistiu à apresentação do DataCare, o que fizemos foi reunir especialistas com o objetivo de explorar dados abertos, códigos e sistemas lógicos, para que novos projetos sejam criados em prol do diagnóstico precoce de câncer de mama. Os desafios lançados aos participantes foram identificar quais os fatores associados ao diagnóstico tardio e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Hoje, o câncer de mama é a neoplasia mais diagnosticada entre as mulheres no Brasil e no mundo. Segundo estimativas do INCA, 65 mil novos casos serão diagnosticados ainda esse ano. E para contextualizar um pouco do projeto, chamo agora o Dr. Diogo Bugano, médico oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador médico do Hospital Vila Santa Catarina, sponsor científico deste desafio. Bem-vindo, Dr. Diogo. Obrigado pela apresentação, obrigado a todos por estarem aqui conosco hoje. Parabéns ao TJCC, à Abrale e a todos que participaram desse projeto. Você falou muito bem que o câncer de mama é o câncer mais comum na mulher. A gente sempre comenta que as estimativas dizem que aproximadamente 1 em cada 10 mulheres vai ter câncer de mama na vida. E a principal arma que a gente tem para prevenir essa doença e curar essa doença é o diagnóstico precoce. Isso é verdade no mundo inteiro. Existem estratégias que são propostas no mundo inteiro para prevenir o câncer de mama. O problema é que a gente vem tentado implementar essas mesmas estratégias no Brasil sem tanto sucesso, destacando a importância de você individualizar essas estratégias para a nossa realidade. E essa foi a proposta desse desafio. A gente trouxe dados reais do SUS para que cientistas de dados do Brasil inteiro pudessem identificar falhas e oportunidades no rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama. E depois essas pessoas tiveram uma mentoria e uma orientação de cientistas de dados do Einstein, que são acostumados a lidar com dados em saúde, e de oncologistas do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein, que estão acostumados a lidar com câncer de mama, para que a gente encontrasse uma solução baseada em dados do mundo real, em base na melhor técnica de análise de dados e com aplicabilidade clínica quase que imediata, para a gente poder realmente, em curto prazo, melhorar o panorama do câncer de mama no Brasil. Nós ficamos muito impressionados com a qualidade técnica que a gente teve e muito felizes com os resultados que vocês vão ver em seguida. E agora, para contar um pouco sobre a estruturação desse projeto, chamo Andréia Suman e Edson Amaro, do Einstein. Por favor. Olá, a gente está aqui para falar com vocês
aliás, realizados, né, porque foi um evento de muito sucesso. Gostaria de comentar um pouquinho sobre a estrutura do Datatom. Então, meu nome é Edson Amaro, eu sou superintendente de Analytics e Ciência de Dados da área de Big Data do Hospital Albert Einstein, e está comigo aqui a Andrea. Andrea? Olá, tudo bem? Sou André Assuma, superintendente aqui da área de estratégia e inteligência de dados do Einstein, e a gente quer contar um pouquinho desse sonho aí do Data Care que a gente acabou de passar por ele aqui. Você quer comentar um pouquinho, Edson? Claro, e acho que é bom falar o que significa isso, né? Então, a ideia de fazer um datatom é uma mistura da palavra data com tom, quer dizer, uma maratona de dados. Então, por meio do uso de ciência de dados e essas ferramentas que hoje a gente tem à nossa disposição, utilizar a informação para melhorar a saúde das pessoas. Especificamente aqui, como vocês já ouviram o Dr. Diogo falar, a estrutura foi montada em cima de soluções para o câncer de mama. Importante também lembrar que esses eventos são eventos muito intensos, onde que a gente procura formar equipes multidisciplinares, interdisciplinares, onde que tem pessoas da área da saúde, pessoas da área de ciência de dados, trabalhando juntas, formando uma equipe, né, competindo por uma premiação e sempre com o objetivo maior de ajudar as pessoas. Outros eventos como esse já foram organizados no passado. O que a gente nota é que existe, durante esse momento muito intenso, eles trabalham durante poucos dias, né, a formação aí de noções de importância de trabalhar em rede e também a nossa experiência que está publicada, né, o trabalho científico mostra que não só isso, como também a construção de liderança, equipe, de grupo, são outras características que surgem dessa experiência de Datatom. Andrea, e por que a gente fez Data Care? Bom, Data Care, né, a ideia é usar dados para ajudar a saúde, né? E também tem analogia aí do cuidado com dado, né? Que precisa ter um dado de qualidade para tomar decisões aí assertivas. E falando um pouquinho desses últimos 2 dias, né? Que foi bem intenso, onde os grupos trabalharam nesse Data Care, nessa maratona de dados, para buscar aí melhorias para o câncer de mama. E a gente queria passar a mensagem que todos são vencedores, né? Todos os participantes são vencedores. Logo aqui a gente vai anunciar o grupo vencedor, mas todos foram vencedores. A gente viu os grupos super mobilizados, super engajados, com uma alta criatividade. E a gente acredita muito que essa diversidade de skills traz toda a diferença. Então, no curto espaço de tempo, a gente pôde ver soluções brilhantes que encantaram bastante a banca de jurados que veio avaliando aqui esses grupos. Então, essa empatia com uma causa tão nobre aqui, que pode impactar a sociedade, é algo que a gente busca e a gente espera ter outras edições aí do Data Care. Então, fica aqui o agradecimento a todos os participantes, patrocinadores, a própria Brale e aos jurados que nos ajudaram aqui nesse evento. É isso aí. Legal, Andrea. Legal, Edson. Super obrigado pela participação de vocês, pelo engajamento, comprometimento, sucesso total do projeto. E agora, vamos para o momento que todos os participantes estão aguardando e vamos anunciar os 3 vencedores. É importante dizer que todos os 3 finalistas terão a oportunidade de apresentar os seus projetos para a diretoria do Einstein. O terceiro lugar, além disso, receberá um prêmio de R$200 por integrante do grupo. O segundo lugar, R$400 por integrante do grupo. E o grande vencedor terá direito a um curso de até R$2.000 por integrante do grupo. Além disso, o projeto vencedor receberá um apoio de R$50 mil doado pelo Amigo H para sua execução. Bom, então, começando pelo terceiro lugar, que ficou com o grupo Chiron. Vamos escutar o que eles têm para dizer. Olá. Olá, nós estamos muito felizes e nós da equipe Kiro gostaríamos de agradecer a todos os organizadores, mentores, jurados pelo esse trabalho realizado.
a disposição que vocês tiveram foi essencial para nos ajudar a transformar esses dados em ações que permitiu construir esse projeto com o objetivo de aumentar o engajamento das mulheres ao rastreamento do câncer de mama por meio do marketing digital. A nossa solução e todas as outras soluções são extremamente importantes para que a gente consiga diminuir então, os casos tardios de câncer. E eu gostaria muito de agradecer então a todos vocês por permitir essa iniciativa e ter dado tanto apoio para nós em todo esse período de 48 horas, que foi bem puxado, mas que valeu muito a pena. Então, estou muito feliz por ter participado e agradeço profundamente pela iniciativa. Bacana, a gente que fica feliz com a participação de vocês. Em segundo lugar, o grupo Data Hopkins. Vamos lá, com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar do evento incrível. E foi a primeira vez que a maioria das pessoas do nosso grupo trabalharam com dados da saúde. E foi sensacional, assim, a gente já gosta de gerar impacto através de dados, gerar impacto com dados na área da saúde, para resolver um problema tão importante quanto a detecção do câncer de mama, foi uma honra para a gente. Muito obrigado e parabéns a todos os outros grupos também, os projetos foram incríveis. Legal, parabéns pelo projeto. Então, o grande vencedor, com o tema Smart Panel, o grupo Data for Health. Aê! Aê! Estou muito feliz aqui. Nosso grupo tá nessa há 48 horas. A gente começou, não se conhecia antes e começou a discutir isso, construímos juntos. O pessoal do SUS foi inspiração, os pacientes foram inspiração, as palestras, né, do Dr. Diogo, do pessoal do Einstein, do pessoal do Abrali, do Amigo H, né, foi um momento muito intenso do nosso grupo. A gente está muito feliz, não esperava, porque os outros projetos eram muito bons. Então, a gente estava até conversando ali que dos oito que foram para a final, qualquer um poderia ter ficado em primeiro, né? O nível foi muito bom. Dar os parabéns para o meu time, parabéns para a organização. A gente está muito, muito emocionado, muito contente e vamos fazer valer esse apoio que a gente vai receber do Amigo H, e o investimento para de fato alcançar os resultados que a gente enxergou, que os dados que foram compartilhados vão permitir. Legal, parabéns. Parabéns a todos os participantes. Muito importante essa participação, o desenvolvimento desses projetos, dessas inteligências. Isso faz toda a diferença no sistema de saúde, para a melhoria da oncologia. Afinal, essa é a missão do Todos Juntos contra o Câncer, de todos os envolvidos nesse projeto. E quero agradecer muito os nossos parceiros, você que ficou até agora aí nos assistindo, a participação de todos os grupos, de todos que se inscreveram no DataCare, e o ano que vem tem mais. Muito obrigado, valeu. Senhoras, senhores, votos de muita paz. No dia 26 de junho do ano 2000, na Casa Branca, em Washington, realizou-se uma das mais gloriosas reuniões de todo aquele período. O senhor presidente da República tinha a oportunidade de receber vários cientistas e periodistas que iam apresentar uma das maiores conquistas dos últimos séculos em torno da criatura humana. O presidente Bill Clinton deveria saber em primeira mão o resultado de uma experiência formidanda que tentaria explicar ao ser humano
perante os códigos severos da ciência contemporânea. Fazia anos que vários cientistas e diversas universidades americanas estavam trabalhando num projeto chamado a decodificação do genoma humano. Passaram-se os anos e esse projeto passou a ser dirigido por um dos mais notáveis fisiologistas e cerebrologistas. Professor da Universidade de Harvard, o Dr. Collins havia passado por várias experiências para decifrar um dos maiores enigmas do pensamento universal: Deus. Nascera numa família de liberdade mental e religiosa. Não frequentara a escola tradicional, porque a senhora sua mãe acreditava que a educação naqueles moldes não atendia ao desejo de uma educação ideal e resolveu educar o seu filho na intimidade doméstica. Mais tarde, ele resolveu estudar química, mas, bem, não era exatamente o que ele desejava. E ele pôs-se a estudar física. Ele tinha sede de interpretar alguma coisa. Afinal de contas, só se pode entender o efeito remontando-se à causa. E depois de vaguear pela biologia, ele resolveu estudar medicina. E a sua busca na medicina era especialmente da realidade do ser integral. O que é a vida? Qual é o sentido da vida? O castelo celular, este maravilhoso edifício de 300 bilhões de células. Afinal, era resultado de uma lei do acaso ou da tradição religiosa que abordava um Deus que não correspondia aos padrões da ciência contemporânea. O homem dos anos 30, 40 do século passado, a criatura humana, quero dizer, havia penetrado em vários mistérios do cosmos. Havia vadiado a intimidade das partículas mínimas. Em 1925, por exemplo, em Copenhague, um notável investigador apresentou na física quântica uma teoria chamada da complementaridade. Ela explicava, afinal de contas, aquilo que, por volta de 1905, Albert Einstein apresentara num estudo que podia ser sintetizado numa fórmula. Esta fórmula abordava a teoria da relatividade do tempo e do espaço. E o eminente físico e considerado o maior cientista do século XX abordava a realidade do universo, o infinito e como se poderia compreender a vida sob o aspecto das micropartículas. Foi o período em que a física newtoniana abandonou a trilogia que identificava a matéria para poder entrar na física das probabilidades. Na física das probabilidades, não temos nenhuma preocupação em provar coisa alguma, porque são probabilidades. E são tão transcendentes que se não sabe onde vamos terminar com a investigação. O eminente pensador e físico havia estabelecido que a matéria não tem razão de ser. Não tem propriedades. A matéria é a energia congelada ou condensada. E a energia é a matéria desagregada ou dispersa. Equivale dizer que uma coisa transformava-se noutra. Por exemplo, um raio de luz. Esse raio de luz é energia, onda, e é claridade, matéria. Mas onde está a ondulação, que se apresenta como sendo uma energia conceptual e uma matéria real?
Essa é a grande incógnita do pensamento dos estudiosos da nova ciência. E à medida que as teorias foram se multiplicando, a matéria foi desaparecendo de nossas mãos. Se nós fizermos um salto quântico para a filosofia, eis aí criada uma problemática, porque a matéria foi decompondo-se e filosofar-se sobre matéria, materialismo, a experiência daquilo que nós tocamos, nada mais é do que ilusão dos nossos sentidos. Desta forma, no referido dia 26 de junho do ano 2000, ali estava o presidente da República dos Estados Unidos, cercado por eminentes personalidades, o Dr. Francis Collins e o Dr. Vetter. Este representava os grandes laboratórios dos Estados Unidos. Eles vinham trazer o resultado da decodificação da matéria. E esse momento era o mais significativo dos 200 anos, como se encontra perfeitamente exarado na obra do Dr. Collins, que dizia respeito à investigação da criatura humana. E logo no momento da abertura, o presidente da República disse, ipsis verbis, hoje nós sabemos como Deus fez a vida. Essas palavras, pronunciadas pelo eminente presidente, não eram de sua autoria. Eram do Dr. Collins, que havia sido um dos membros que preparou o discurso para Sua Excelência, consagrando este grande passo do conhecimento universal. A decodificação da matéria abre o espaço para nós podermos entender todos aqueles fenômenos que dizem respeito à organização física, à organização emocional e à organização de natureza intelectual. Descobria-se que a vida não era resultado do senhor acaso. Havia uma causalidade. Mas para que ele pudesse concluí-lo, ele havia passado por duras provações. Primeiro, ele consultou vários religiosos. Personalidades de significado internacional receberam-lhe um questionário científico para explicar em Deus à luz da ciência. Até que certo dia, ele visitou uma modesta igreja de uma denominação religiosa do protestantismo. E alguém disse, o senhor vai encontrar isto nas reflexões de um sacerdote humilde e notável do século passado. E foram as reflexões desse sacerdote do amor que o levou até Deus. Ele diria oportunamente, toda vez quando me encontro diante de uma laparotomia, na dissecação de um corpo para encontrar a causa da doença, e eu vejo o pulsar do coração, os brônquios, os pulmões respirando, eu estou diante de uma alta tecnologia que transcende a minha capacidade de pensar. E o nome que se lhe dê, Deus, acaso, natureza, não é importante. Poderíamos dizer que isto é a vida. E complementamos por nossa vez. A vida é talvez uma das mais difíceis manifestações do pensamento para ser traduzido, interpretado. Aristóteles costumava dizer, tudo aquilo que vibra é vida. A paralisia é a ausência de vida. Não é caos, não é morte. Porque tudo vibra no universo. E Joana de Ângeles, espírito, assevera, aquilo que chamamos paralisia é o resultado da pobreza dos nossos sentidos. E que nos leva à interpretação do mistério é também o desconhecimento de leis que foram programadas para darem certo naquele momento. Então vestimos essa hipótese com a palavra acaso. O acaso, portanto, é um ser inteligente que trabalha previamente de modo tal que no instante que lhe apraz
dá o resultado que ele próprio elaborou. Então, somos seres vivos, mergulhados na vida, cuja origem perde-se na anatomia do universo em 14 bilhões de anos, por ocasião do grande Big Bang, mas que ainda não terminou, porque os grandes telescópios registram ainda o som do Big Bang. No século passado, por volta de 1966, astrofísicos ingleses diziam que, antes, nós, os cientistas, pensávamos que o universo é uma máquina. No entanto, graças aos cálculos e experiências da atualidade, concluímos que é um ser vivo que se expande e que se contrai, do qual nós nos encontramos. Essa teoria magnífica, resultado do Dr. Francis Collins haver adotado Deus como sendo o personagem central da sua vida, vai coincidir com experiências magníficas que foram apresentadas logo naquele início do século XXI. Mais ou menos por volta do ano 2007, um jovem especialista estudando detidamente a vida genética teve a oportunidade de constatar, graças à decodificação do genoma humano, que a ciência embriológica acreditava que a criatura humana era resultado de alguns centenas de milhares de genes. No entanto, depois da contagem desses notáveis veículos da vida, chegou-se à conclusão de que o ser humano possuía somente 35 mil genes. E desses 35 mil genes, um deles foi denominado o gene de Deus. O doutor Jim, que fez a pesquisa, dizia que Deus é inerente a todas as expressões da vida. Por exemplo, a criança, quando nasce, traz o seu cérebro como uma folha de papel em branco. E as experiências vão se lhe inscrevendo a pouco em pouco, até formar o patrimônio do conhecimento. No entanto, todos nós nascemos crentes. O meio social, as heranças do nosso inconsciente coletivo, do nosso inconsciente individual, produzem o que nós chamaremos o determinismo, do ponto de vista biológico. Esse ponto de vista biológico abre para as experiências do que somos, do que apresentamos e daquilo que em realidade buscamos. Personalidade, individualidade, conhecimento, consciência são os valores que caracterizam uma criatura humana. Dentro desses esquemas, o Dr. Jim Hammer assevera que há um gene denominado gene de Deus, MAT2. Foi o nome e o código que deram para esse gene. Mas não apenas ele o disse, procurou demonstrar nas suas maravilhosas investigações de laboratório. Pouco depois, um dos maiores cardiologistas norte-americanos, Jim Ornish, de Nova York, realizou uma experiência magnífica e transformou-a num livro notável, que se chama Amor e Sobrevivência. Ele notou uma peculiaridade nas universidades e nas academias de medicina. A palavra amor não era enunciada. É como se esse sentimento não fizesse parte da estrutura da vida. E ele começou a investigar por que, nas áreas da ciência, havia um certo ressentimento, entre aspas, a respeito do amor. E se apresentavam termos que de maneira nenhuma poderiam substituí-lo.
Ele observou, por exemplo, ele era judeu, é judeu, e muito bem relacionado na sinagoga de Nova York. Certo dia, um outro grande amigo chegou e disse-lhe: Ornish, eu gostaria de fazer uma série de exames. Não me sinto bem. Algo no meu coração não tem funcionado nos últimos tempos. Claro, marquei imediatamente o momento de o receber no meu consultório. Mas antes de fazer uma anamnese mais especial, eu lhe fiz uma análise psicológica. Não sei por quê. Você teve alguma contrariedade antes? Não lembro. Bem, tive uma contrariedade. Você sabe que nós frequentamos a melhor sinagoga dos Estados Unidos e que o nosso rabino era o maior intelectual que nós podíamos desejar aqui em hebraico. E, de repente, ele foi removido para Jerusalém e veio para a nossa sinagoga um rabino inexperiente, ainda jovem, sem nenhuma experiência. Ora, eu sou um homem muito ocupado, de temperamento forte. Ouvi o primeiro sermão, o terceiro, e não há muito. Eu me levantei de público e o desafiei. Você não tem condições de ser o nosso rabino. E isto aqui é Manhattan, não é um lugar qualquer. E você vem dizer asnices, coisas comuns? Desculpe-me, mas eu não me submeterei ao seu cuidado religioso. E disse-lhe umas verdades, não sei porquê. Encolerizei-me. E depois, eu confesso que passei a sentir mal. Eu reconheço que não fui muito gentil. Passei mal. E agora eu prefiro saber o que é que está acontecendo comigo. A esposa dele estava presente e olhou para ele um tanto assustada. Eu disse: mas você teve essa contrariedade e ainda está com raiva do rabino? Sim. Curioso, estou com raiva dele. Desejo, bem, que ele se vá. Pois é, o seu problema cardíaco é isso. É isso que ele está fazendo mal. Não opero você. Senão, depois que você volte à sinagoga e faça as pazes com o rabino. Mas, Ornish, você está louco. Você acha que eu vou pedir desculpas ao ministro religioso? Veja bem, não fica bem. Também eu não opero, tem muitos cirurgiões aqui em Nova York. Mas que relação tem a minha contrariedade com o meu problema cardíaco? Bem, é que um médico de Yale, em Connecticut, apresentou uma tese de que os fenômenos emocionais são somatizados pelo organismo. Todos nós médicos sabemos isso. Uma contrariedade, uma alegria, um golpe emocional podem transformar-se num câncer. Normalmente, as mulheres, quando se divorciam e não se sentem bem, elas fazem câncer de mama. Bem, eu digo elas fazem, né? E também os homens. É curioso, determinados problemas em câncer de próstata parecem ter uma origem de natureza emocional, psicológica. E eu estou a favor disso. Portanto, ele levantou-se e foi embora. E eu comecei a pensar. Dias depois ele voltou. Você é meu amigo, Ort. Tenho passado muito mal. Pelo menos faça-me um exame. Não precisa. Porque eu vou ver os batimentos cardíacos em descompasso. Vou pedir um eletro, um eco, isto e aquilo. Mas eu quero saber a causa. Porque eu posso regularizar os batimentos. Mas a causa lá no fundo vai apresentar talvez um câncer hepático, um distúrbio estomacal, um problema renal. É a somatização. Nós não somos somente o corpo, uma máquina. Nós somos um conjunto mente, causa exterior e corpo. É a trilogia. Nós sabemos muito bem daquele mecanismo que modela o corpo. Você sabe que em biologia a função faz o órgão.
A função. O órgão vem em função da função. E onde está a função? No éter. Então deve haver um modelo organizador biológico. O nosso coração começa a pulsar 20 dias depois da concepção. Ele não existe, ainda não existe, mas ele dá um disparo movido por uma fagulha elétrica e quando para, advém a morte. Portanto, no espermatozoide, como no óvulo, existe o desenho do coração e a função, que em determinado momento há um disparo elétrico e vem a criar o coração. A função faz o órgão. Veja bem, não é o órgão que faz a função. A função é etérea, é mental. Extrapola o nosso entendimento. O órgão obedece. Ele ficou entre a cruz e a caldeira, como se diz vulgarmente. E disse, bem, eu vou pedir desculpas a ele. Eu reconheço que agi mal. E a mulher que estava ao lado disse, até que enfim você reconhece seu temperamento. Vou aproveitar a presença do médico para dizer que depois da cirurgia eu vou pedir o divórcio, porque já não aguento mais. E se eu hei de ter uma somatologia dessa natureza, eu vou divorciar-me de você. E eu lhe perguntei, mas até você? Sim, sou eu quem convive com você muito tempo. E nós ambos ficamos assustados. As mulheres têm umas certas reações. E ele resolveu, eu pedirei desculpas. No próximo sábado, ao terminar o sermão, eu chamarei à parte e pedirei desculpas. Não vale. Você humilhou publicamente e tem que pedir desculpas publicamente. Como? Eu descer a esse nível? Não. Subir a esse nível. Porque precisa ser alguém de valor para reconhecer que foi muito brutal naquele momento. Não, isso eu não faço. Morro, mas não faço. Vê? Muito bem. Daí a 15 dias ele voltou e disse, olha, eu acho que vou morrer mesmo. Daria, não. Agora, no próximo sábado, você diz de público. E eu lhe opero no domingo. Eu não posso entender. E no sábado, quando o rabino terminou, ele levanta-se. Ele diz, rabino, eu lhe quero pedir perdão. Eu não estava muito bem. Quando desacatei alguns dias, o rabino foi gentilíssimo. Mas você tem toda a razão. Comoveu-se até as lágrimas. Eu sou um rabino inexperiente, mas ninguém adquire experiência sem começar. O rabino que foi daqui é um venerando, mas ele começou ignorando. Eu então peço uma oportunidade, que me dê uma oportunidade para crescer também. Que você e os outros me ajudem a errar menos, a abraçar-os. Eu quero dizer que não foi necessário fazer a cirurgia cardíaca, porque a partir daquele momento ele deixou de sentir os distúrbios de natureza cardiológica. Nesse livro magnífico, esse homem que foi considerado uma das maiores personagens do século XX, os americanos estabelecem as 100 pessoas mais importantes do século. E o Dr. Jim Ornish foi convidado a dormir na Casa Branca com o presidente da República, porque foi um dos 100 homenageados. Tornou-se célebre. Escreveu vários livros. Como ser feliz. Mas ele notou que realmente ele não era feliz. Havia algo dentro dele que o não deixava ser feliz. E certo dia, ele pegava um avião de Boston a New York, quando a azafata, a camareira, o reconheceu. Mas, doutor, Odis, fantástico! E sorriu para mim. Meu Deus, eu era mais conhecido do que podia imaginar. Eu li o seu livro, Amor. Eu li o seu livro Sobrevivência. Fantástico o senhor ensinar-nos a ser felizes.
Eu então fiquei com vergonha de mim. Sentei-me e ocultei o meu rosto, parecendo que ele ia ver que eu não era feliz. E, no entanto, havia ensinado os outros a serem felizes. E ao invés de procurar distrair-me, eu me perguntei, mas por que eu tenho tudo para ser feliz e não sou feliz? O avião cortava o ar e eu retornava à infância, à casa paterna no oeste americano, a mamãe que morreu aos 8 anos, a papai, agricultor, homem rude, bom, mas rude, que não se casou, que trabalhava, que nunca me deu um abraço. E me lembrei que eu não gostava dele, que eu tinha um ressentimento dele, lá no fundo. Eu era um homem famoso e ele não me mandou um telegrama. Mas aí eu me lembrei que também eu não comuniquei a ele. Eu sempre ocupava, mas aí eu descobri que eu também não era um bom filho. E resolvi naquele momento mudar. Eu vou mudar. Eu vou mudar. E chegando a New York, eu telefonei para ele a 2.000 quilômetros e disse, papai. Ele respondeu friamente, sim. Eu vou visitá-lo. Sim. Dentro de 2 semanas? Sim. Mas papai, você não fica contente? Sim. A minha raiva foi pior. Ele deveria ficar orgulhoso do filho que eu sou. Mas ele disse apenas sim. Não estava acostumado comigo. Bom, 2 meses depois, e não 2 semanas, eu viajei. Ele sabia a hora do voo, o momento que chegava, e não foi me receber. Eu digo, mas ele não gosta de mim. Peguei o táxi. Cheguei em casa, a nossa fazenda periférica, e a porta estava encostada. Eu empurrei e ele estava sentado na sala lendo o jornal. Eu disse, papai, cheguei. Ok, você está em casa. Papai, eu quero lhe dar um abraço. Dê o abraço. Você não quer me dar um abraço? Não. É indiferente. Papai, eu viajei 2.000 quilômetros. Eu sei. É assim que você me trata? Pois eu vim aqui para lhe dizer que não gosto de você. Que você destruiu a minha vida. Você foi um pai que pagou a universidade. Foi um pai que me promoveu. Mas você nunca gostou de mim. Ele me olhou. Disse, é verdade. Agora que você já disse o que pensa, sente. Eu vou lhe dizer também o que eu penso. Está vendo ali aquela mala? Sim. Porque, papai, eu sou um dos 100 homens mais importantes da América. Para quem não lhe conhece. Mas para mim, que eu sou seu pai, eu conheço você. Não é. Não é diferente de ninguém. Papai, você não gosta de mim. Gosto, meu filho. Não do seu jeito. Você lembra quando a sua mãe morreu? Você era um garotinho. A sua mãe foi a mulher a que mais eu amei. E você foi a razão de eu continuar vivendo. Então eu afundei no trabalho para lhe dar a educação que sua mãe gostaria de lhe dar. Eu era jovem. Não me casei para não lhe dar uma madrasta que talvez não amasse você como sua mãe. Porque iríamos ter filhos. E é claro, ela gostaria mais dos seus próprios filhos. Foi assim que pensei. Então eu constatei que era melhor eu não casar e amar você. Mas não tive tempo de lhe abraçar. Essas mãos que dirigiam o trator, essas mãos não tiveram tempo de acariciar. Porque eu precisava de juntar dinheiro, porque as universidades são muito caras. E eu queria que você estudasse numa das melhores universidades americanas. Você nunca soube o que eram minhas noites de solidão, meu filho.
Nunca deixei você a sós. Você se formou, você se tornou um dos homens mais importantes e não me disse nada. Mas abre esse baú, abra. Eu abri. Estava entupido de jornais, de recortes de jornais, todos eles sobre mim. Em algum deles dizia, sensacional, ele é meu filho. Eu tenho orgulho de você, meu filho. Você que tinha vergonha de mim, um homem do Oeste, um agricultor miserável, você devia ter vergonha de mim. O homem que dormiu na Casa Branca, ser filho de um modesto lavrador. Eu então olhei para aquele homem, olhei para meu pai, olhei para as minhas mãos de cirurgião, olhei para as mãos dele calosas. Eu senti uma ternura como nunca houvera sentido. Aproximei-me e abracei. Perdoe-me, papai. Não, meu filho, perdoe-me por ter sido pobre e não ter dado a você a educação que você merece. Nós não choramos muito. Meu pai me deu um beijo e hoje nós somos imensamente felizes. Eu aluguei um apartamento muito bonito no edifício que eu moro e mandei buscar papai. Ele vai ler isso no jornal. Com certeza. Porque o amor é a alma do mundo. É o maior terapeuta. Por sua vez, é um livro notável. Amor, Medicina. O notável Dr. Bernie Siegel, da Universidade de Yale, traz à baila o pensamento do grande cientista Simonton, que revolucionou a medicina americana. Simonton teve a ocasião de dizer que nós somos a vida mental, que nós somos apenas os fatores de natureza sociológica, mesológicos, mas psicossociais. Ele abriu para o mundo estranho. E eu, este cientista de Yale, que vivia procurando Deus, mas não o encontrava, que negava Deus toda vez que olhava para um corpo aberto, numa laparotomia, eu ficava fascinado com a vida atuante. E foi de passo em passo que eu me tornei um dos maiores cirurgiões de câncer do mundo, porque eu compreendi que o câncer é uma reação emocional do organismo que deseja morrer. Bem, nem todos os cânceres, mas na raiz profunda de um câncer, nós vamos encontrar o desamor da criatura para consigo mesmo, para com outrem. Por exemplo, certo dia veio uma mulher e me disse, doutor, o senhor é a minha última esperança. Eu venho de muito longe. Meu caso é perdido. Estou desenganada. Eu sempre fui contra essa palavra. Desenganada. Quer dizer que nós vivemos enganando? Bem, e então eu gostaria que o senhor cuidasse de mim. Mostrou meus exames. Eu olhei e disse, tenho pena, mas chegou tarde demais. Algumas semanas no máximo de vida. Mas, doutor, minha senhora, o seu carcinoma é um dos mais perversos. A senhora já gastou muito tempo e a sua problemática é muito grave, porque ele está espalhado em todo o seu corpo. Doutor, por acaso, em 100 pacientes, um vive? Não. Em 1000 pacientes, um sobrevive? Não. Em 10.000 pacientes, em 10.000, a lei da probabilidade diz que sim. Então, eu sou o paciente dos 10.000, cuide de mim.
Eu olhei para a mulher. Pois não, comecei a cuidar. E ela ficou boa. Porque eu faço uma técnica. Primeiro, eu faço uma análise psicológica do indivíduo. Por que ele está doente? Como é a sua vida? Quais são os problemas, os vícios, os hábitos? Se usa o tabaco, cola, droga, como é seu casamento, o relacionamento, os problemas hepáticos? Eu não vou apenas ao câncer, eu vou ao indivíduo. A medicina americana se preocupa muito com a doença. Eu me preocupo muito com o doente. Só existe doença porque é o doente. Se eu vou ao doente, eu posso arrancar dele a doença, porque ninguém nasceu doente. Em casos excepcionais, nas outras patologias. E então, eu verifiquei que ela era portadora de um alto amor, mas ela foi vítima de um divórcio litigioso dos mais desgastantes. E eu lhe havia dito, como é que você pode desejar morrer por causa de um homem? Há tantos homens. E se não fosse o câncer, você era uma mulher bastante atraente. E seu ex-marido? Ah, ele está com outra. E você? Eu estou com câncer. Vamos fazer uma coisa. Quando você sair daqui do laboratório, do consultório, você vai passar no salão de beleza. Vai pintar esses cabelos horríveis. Vai fazer um trabalho de maquiagem. Mas estou com câncer. E daí? A maquiagem não tem nada a ver com o seu câncer. São duas coisas diferentes. Você é uma mulher bonita e maltratada. Então vá se cuidar. E mais ainda, eu vou cuidar de você. As metástases, eu vou cuidar. E você vai aprender a rir. Porque quando nós sorrimos, nós produzimos na saliva uma substância, um hormônio. Ele nos defende de infecções. Ele nos ajuda na digestão. Esse imunocoeficiente vai nos ajudar muito a manter a vida. E ela foi. E ficou boa. E fiz alguma plástica. Na mastectomia total, hoje se pode fazer tudo. Temos um jeito. E não há muito ela veio me contar. Bem, ela está vivendo já há 10 anos, depois de ser a paciente número 1 milhão. Ela veio me dizer assim, Dr. Siegel, eu encontrei o meu ex-marido. Ele estava, olha, para baixo. Quando ele me viu, eu disse assim, desculpe, mas você é a minha antiga mulher? Não, nunca fui sua. Eu era a mulher que viveu casada com você. Porque antigamente eu era dele. Ele mandava em mim, manobrava. Mas agora eu sou minha. Não sou dele, não. Eu estive com ele. Ele disse, sabe outra, daria para recomeçarmos tudo novamente? Ah, meu bem, o que é isso? Eu estou atrás de alguém que eu manobre e não que eu seja manobrada. O poder do inconsciente, o poder da mente. E ele lentamente foi mudando a medicina do corte para a medicina da psicologia. Até crianças portadoras de câncer. Muitas vezes eles ouviram os pais conversando e a criança ser rejeitada no ventre. Eles guardaram, cresceram e suicidam-se com poucos anos. Porque eles sentem aquela conversa que eles ouviram. Muito cuidado com mulher grávida. Muito cuidado com a vida doméstica. Nós não somos isto. E é fascinante a história narrada por este homem. Porque ele foi de etapa em etapa, até um dia que ele foi uma aula de meditação. Ele era absolutamente materialista. E disseram, fecham os olhos. Foi a doutora Elisabeth Kübler-Ross, a psiquiatra suíça, norte-americana. Ela recebeu o status de cidadania. E então, vocês vão ver o seu guia espiritual. Eu digo, isso é uma charlatã. Todo mundo fechou os olhos, eu fechei também. E não é que me apareceu uma qualquer coisa. Na minha mente apareceu um sujeito. Ele olhou bem para mim e disse, eu sou seu guia espiritual. Eu disse, é? Então você deve ser Moisés ou Jesus Cristo. Porque para ser meu guia espiritual, você tem que ser uma coisa muito boa. Ele disse, não, eu sou George. George, um nome tão popular. É.
E eu descobri que eu tinha um alto ego. E Jung também tinha o seu alto ego. Ele se via muitas vezes como um homem de um século atrás. Era o alto ego, na linguagem psicológica. E a partir daí eu descobri que eu tinha um alto ego, que se chamava George. E me pediram para fazer um desenho. Então fiz uma lagoa, fiz um barco e fiz um homem de pé. E a Elizabeth olhou para mim e disse: a sua vida vai ter uma mudança total. Aí a lagoa, muita viagem. O barco são as suas novas experiências. E este homem que você desenhou é George, seu guia espiritual. Eu digo: isso é uma mentirosa. Ela deve dizer isso a todo mundo. Mas como é que ela sabe? Ah, telepatia. E fiquei aturdido. No dia seguinte eu raspei a cabeça. Total, com a máquina número 0, e foi um escândalo na universidade. E daí por diante minha vida mudou. Eu fui para uma conferência, eu sou um exímio conferencista da minha área. E uma aluna e colega disse: Bernie, hoje foi o dia que você falou melhor. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, não foi você que falou. Eu vi algo como a sombra e eu perguntei: o que é? Ele se virou para mim, eu vi o rosto e disse: George. Bom, eu tenho o guia George e acredito na imortalidade da alma e acredito em Deus. Poderíamos ficar fazendo uma análise muito profunda dessas e outros experientes na área da vida transpessoal, que é o Espiritismo, a ciência apresentada por Allan Kardec, desde 18 de abril de 1857, fala que a criatura humana é o ser integral. Espírito, perispírito, matéria. Aí está toda a teoria da relatividade do tempo e do espaço. Energia. E quando Allan Kardec perguntou na questão número 23 de O Livro dos Espíritos, o que é o espírito? As entidades sublimes do cosmos responderam: é o princípio inteligente do universo. Energia que pensa, porque tem a energia que não pensa. Tem energia bruta, energia sutil. A energia apenas em ondas infinitas, mas tem uma energia pensante, que somos nós. Quando no processo antropológico, nós que vivíamos nos 3 instintos básicos, comer, dormir, procriar, passamos a ter medo, a primeira emoção. E do medo, passamos a ter ansiedade, que também é do medo. Passamos a esse temor da vida, temor da morte. Note que não é mais instinto, é uma emoção. Depois da emoção do medo, a ira, o medo de morrer. De alguém, de um animal entrar em nossa furna, em nosso lar, do bandido. De sermos visitados pela enfermidade cruel. Nós nos iramos porque nos provocam. Nós transformamos em ódio, em rancor. E a terceira emoção, nós amamos. Aquela ira, nós transformamos em desculpa, em compreensão, em compaixão. E o amor toma conta da nossa vida. São as emoções. Esta energia tem Deus, com D minúsculo, dentro dela. E a nossa viagem, ao invés de ser para fora, como quando descobrimos os espaços, as micropartículas, é entrar, autoconhecer-se, viajar para dentro. Como dizia o provérbio latino, mens agitat molem. O espírito move a matéria, dá movimento à matéria. Então nós vamos mover uma camada plástica, que a medicina vem denominado como modelo organizador biológico. Antes do órgão, a função. Perdeu a função, morre o órgão. O apêndice era a cauda. Nós perdemos a cauda do antropóide, mas nós temos o restante, que é o apêndice. E iremos perder vários órgãos, porque eles serão disfuncionais em nosso processo evolutivo.
O ser evolve do átomo primitivo ao arcanjo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. O átomo de hoje será anjo de amanhã, como o anjo de hoje foi átomo de ontem. Assim fala a ciência espírita. E a ciência espírita vem dizer que nós podemos gerar saúde e doença através do pensamento. Aprendemos isto com Jesus Cristo, o maior terapeuta da humanidade, na palavra autorizada da extraordinária psicanalista, a doutora Hannah Wolff, psicanalista alemã. Através de Milton Erickson, ou Erik Erikson, que curava a depressão contando histórias, ou através dos notáveis pais do pensamento da psiquiatria, que lentamente estão chegando à realidade de que o cérebro não é autor do pensamento, mas o pensamento modelou o cérebro. O computador não se autofez. Embora hoje tenhamos a inteligência artificial, foi ela feita pelo princípio inteligente universal. Então, o Espiritismo é uma doutrina científica que caminha ao lado da ciência. Aceita tudo que a ciência comprova, mas não para onde a ciência estaciona. Porque a ciência estuda os efeitos, o Espiritismo remonta às causas. No dia em que a ciência provar que os espíritas estamos errados em um ponto, deveremos abandonar este ponto e seguir a ciência. São palavras de Allan Kardec, codificador do Espiritismo. Diante, portanto, da problemática terrível e destruidora dos cânceres, dessa patologia que vem destruindo a humanidade desde os primórdios do conhecimento, nós temos o amor. Podemos ser também autocuradores, ajudando os médicos a ajudarem-nos. Eles fazem o conserto, como diz o Dr. Bernard Siegel, eles são os mecânicos, com todo respeito, que reúnem as peças desajustadas e recompõem a máquina. E o dono da máquina, o chofer, é o indivíduo que é atento, tem ternura, comanda, dirige e leva para os momentos mais elevados da sua própria cura. Eis, portanto, porque a visão do Espiritismo, a neoplasia maligna, nas suas várias expressões, constitui um acidente biológico da nossa evolução. E dizer-se, por exemplo, não tem cura, é uma aventura muito grande, porque tem as recessões naturais, que o Dr. Siegel denomina como as autocuras. Tem também a grande lição do indivíduo utilizar-se de placebos e viver. E irei concluir narrando um placebo. Há alguns anos, apareceu um remédio salvador para um câncer. E o senhor Wright estava no hospital, desenganado, com tumores do sistema linfático do tamanho de uma laranja, febril, para morrer. E nesse instante aparece na imprensa este Krebiacin. Era a salvação. E ele disse, doutor, aplique-me. Eu não posso. Só posso aplicar o remédio em pacientes que tenham vida provável de 6 meses. E a sua, como sabemos, é de alguns dias. Doutor, eu vou morrer de qualquer forma. Então, que importa se eu morro da terapia ou se eu morro da morte comum? No sábado, eu lhe apliquei a primeira dose. Na segunda-feira pela manhã, eu já cheguei ao hospital certo de que o Sr. Wright havia morrido. Lá estava ele em pé, com os tumores diminuídos, conversando ardentemente com os amigos. Continuamos a terapia, 2 meses depois, dei-lhe alta. E ele foi tão bem que pegou o seu próprio avião e foi dirigindo à sua casa.
Mas 6 meses depois, a imprensa noticiou que o medicamento não era grande coisa. Ele não dava o resultado que se esperava. E 1 mês depois, deu entrada no hospital, o Sr. Wright. O câncer voltara. Eu disse, mas como? Como ele ficou bom e como voltou? Foi a mente dele. Quando ele acreditou que o Krebiosen produzia a cura, ele trabalhou na autocura, porque o amor produz hormônios para a saúde. É um fenômeno emocional, biológico. Então, eu disse, mas por que está de volta? Ah, porque o Krebiosen é farsa, não vale nada. Alto lá. Os repórteres disseram que queriam. O problema é que nós deveríamos ter conservado gelado. E não conservamos. Ele perdeu a propriedade. Mas então eu vou aplicá-lo agora, sim. E coloquei o produto numa geladeira pequena do seu quarto. Ao aplicar a injeção, ele viu tirar, aplicar. Ficou bom novamente. Em 2 meses. E voltou para casa. Por fim, a associação responsável pela medicina americana comprovou que aquilo era mesmo que água potável. 10 dias depois, o Sr. Wright morreu. Porque a mente estava focalizada no produto. É a medicina placebo. Mas também tem a medicina nocebo. Você não vai viver. Você não vai aguentar. Você introjeta, e para que o indivíduo não fique como mentiroso, o nosso inconsciente nos mata. Então, o Espiritismo é a doutrina da esperança, da caridade, do amor. Ninguém morre. Nós nos vamos encontrar na vida, além da vida. Aqueles seres queridos nossos que foram, voltam. Convivem conosco. Nós próprios retornamos à matéria. E, de acordo com os nossos atos e hábitos pregressos, nós colocamos no perispírito, no corpo intermediário, vibrações e hormônios psíquicos que vão produzir o destrambeiro das células, a perda da memória das células, que dará lugar ao surgimento da neoplasia maligna. Desta forma, nós, os espíritas, temos uma doutrina, claro, que não é para consertar corpo, é para dignificar vidas. E nesse fenômeno, nesse mecanismo, nos dá um corpo saudável, graças ao terapeuta Jesus Cristo. Sem mística, sem nenhum ato externo, essa comunhão entre mim e ele, entre Deus e mim. Então diria, àqueles que me honram com a sua paciência, ame. Nosso lema é a caridade, mas para que haja caridade, é necessário que o amor seja o primeiro passo. Ame. Tenha coragem de ser gentil, de ser bom. Ame. Eu vos convido ao amor, porque aqueles que se amarem farão parte do meu rebanho, o rebanho da paz, o rebanho da ternura, o rebanho da fraternidade, nestes dias muito difíceis. Muito obrigado. Pronto, pessoal. É isso. Transbordando amor. Depois de tanto conhecimento, tanta lucidez, que o Divaldo nos instiga a transcender na nossa existência, pensar no propósito da vida, o porquê estamos aqui. Eu acho que é uma mensagem para a gente escutar e buscar esse conhecimento. Estava falando para a nossa equipe que a gente vai precisar chegar aos 92 anos para adquirir tanta cultura, tantos livros, tantos cientistas que ele citou. Então, assim, nesse conteúdo que a gente deixa disponível depois do nosso congresso, espero que todos se engajem para buscar inspiração para ampliar
o seu conhecimento, o seu propósito e o seu papel nessa vida. Daqui, com esse super time, nos despedimos agradecendo a cada um de vocês que fazem desse movimento o sucesso que ele é. Que Deus continue no comando, nos orientando, nos intuindo, mostrando o caminho, para que a gente continue acertando e fazendo o que estiver ao nosso alcance, para termos o Brasil que o nosso povo merece e o que a gente sonha de igualdade e equidade e justiça para todos. Estamos juntos e contamos com você na continuidade dessa caminhada. Obrigada, pessoal, e um abraço aí para todos.